Qual é a explicação, professor, no entendimento do senhor? Talvez sejam casos isolados, enfim, mas nós temos o capital nacional, o empresário brasileiro investindo, talvez por questão estratégica, talvez por questão do custeio da produção, mas investindo, como eu falei há pouco, na Ásia, investindo na China, investindo em Singapura. A WEG, né, que é uma empresa referência mundial, tem fábricas em vários lugares do mundo, enfim. E também a gente está percebendo um outro fenômeno, né? Eu me lembro que há 10, 15 anos se falava ainda que o Brasil é um país colonizado, que o imperialismo americano toma conta do país, estão comprando as empresas nacionais, é muito capital estrangeiro na economia brasileira. Hoje nós temos alguns casos isolados, onde o capital nacional está comprando lá fora. Nós tivemos agora capital brasileiro, dinheiro brasileiro, empresários brasileiros, comprando, por exemplo, o Burger King. Né? Nós temos também brasileiros comprando companhias de cerveja americanas. Qual é a explicação para isso? Bom, existe a questão da internacionalização da economia, mas eu diria que antes disso existe uma cegueira visível, principalmente do governo federal, quando a gente fala aqui na questão da desindustrialização, ou se fala em termos acadêmicos, no momento, uma desindustrialização precoce ou uma doença holandesa que é provocada pela questão do câmbio. Esse é um ponto. Mas as condições estruturais, que o Glauco falava aqui ainda há pouco, elas acabam impelindo, acabam fazendo com que o nosso empresário ele se estabelece nos países, por exemplo, asiáticos, porque eles lá terão condições melhores de trabalho. O que está faltando no Brasil é o governo ter uma visão de curto prazo na área internacional, ter uma visão de curto prazo e uma visão de longo prazo. De curto prazo é imediatamente, como eu falei, já acabar com essa história da taxa de juros alta, porque isso aí prejudica tremendamente a capacidade do país de investir, tanto no setor público como no setor privado, faz com que os capitais especulativos, como eu falei ainda há pouco, venham para o país. E ao vir ao país, eles valorizam ainda mais a nossa taxa, que já está bastante apreciada em relação às moedas estrangeiras, e dificulta, então, a exportação de nossos produtos. Então, essas são questões de curtíssimo prazo. Reduzir a taxa de juros e fazer alguma coisa no sentido do que a taxa de câmbio seja não tão apreciada como existe hoje. Um dos recados lá dos conselhos de economia é que o governo monitore essa taxa de câmbio, de uma certa forma, criando um fundo para você poder comprar e vender mais agressivamente a moeda quando for necessário. Além disso, é preciso que o país invista muito, assim, isso estou falando em curto prazo. Agora, em longo prazo, na questão estrutural, é preciso que o país invista bastante, por isso que eu acho que a Fiesc, acho não, com certeza, trouxe, a semana passada, o Luciano Coutinho, presidente do BNDES aqui, para falar a questão que Santa Catarina é modelo em termos de inovação tecnológica. A FAPESC, o professor Diomário, faz um trabalho belíssimo lá, né? Então, o modelo de Santa Catarina, eu tenho a impressão que o governo federal quer fazer com que esse modelo seja referência para o Brasil. O modelo de investimento na área de tecnologia, porque é só através da inovação, e por isso é longo prazo, que você vai conseguir tornar mais competitivo o produto brasileiro, ou seja, torná-lo mais barato e de melhor qualidade no mercado internacional. E isso se faz através de uma parceria, principalmente com as universidades, porque lá é que está a questão da pesquisa. Existe uma lei federal e uma lei estadual chamada Lei da Inovação, que talvez nem todos os empresários estejam cientes dessa lei, mas é uma lei que facilita bastante a interação entre a academia e o empresariado para que possa haver essa pesquisa tecnológica, permitindo a inovação e barateando e tornando os produtos de maior qualidade, ou seja, tornando os produtos e serviços brasileiros mais competitivos no mercado internacional. Então, são medidas de curto prazo, redução da taxa de juros e da taxa de câmbio, e medidas de longo prazo na formação desse capital tecnológico, digamos assim, e na formação da mão de obra. Eu não sei se vocês sabiam, meus companheiros aqui, formadores dessa mesa, no Brasil, Santa Catarina é diferente, mas no Brasil, de cada 100 trabalhadores, 75 mal sabem ler e interpretar um texto. Mal sabem fazer as 4 operações aritméticas, ou seja, de cada 100 brasileiros que trabalham, 25
ou seja, 25% da força econômica do país é que sabe interpretar um manual. Imagina, o cidadão entra e não sabe ler um manual de como é que ele vai poder produzir. Isso aí é terrível. Então, nesse aspecto, eu creio, por conhecer o trabalho da Federação das Indústrias, que está sendo feito um trabalho muito interessante. Mas no Brasil como um todo, é preciso se investir mais na questão da capacitação do pessoal. Isso é questão estrutural de longo prazo, como eu falei, para tornar mais competitiva a nossa indústria e o nosso produto lá fora. Eu poderia fazer uma contribuição na questão da inovação tecnológica, as linhas de financiamento, BNDES, nós temos um outro entrave, o excesso de burocracia. O senhor, que é um homem que trabalha com economia, deve conhecer bastante como é que se faz um relatório para se buscar uma linha de crédito para fazer uma inovação tecnológica. É uma pilha desse tamanho, tu tem que ter doutorados para poder acessar o crédito. São bastante difíceis. Valores pequenos, tem o cartãozinho BNDES que está solto para a gente fazer pequenos investimentos. 50 mil reais. Mas o país não precisa de 50 mil reais. O país tem que ter mais investimento a longo prazo com menores taxas de juros. Venhamos ao meu setor novamente, falando de infraestrutura e capacidade de crescimento. Pós-Itaipu, pós-Projeto Ferro de Carajás, cadê as grandes construtoras? Todas foram para fora, se internacionalizaram, saíram, porque o ambiente lá fora estava melhor que o ambiente aqui dentro. E o nosso ambiente tem que mudar para que haja capacidade de crescimento. Tem que ter uma política de desenvolvimento industrial, com objetivos claros, para que o empresário acredite e entre, que tenham números factíveis e que não fique numa situação muito difícil financeiramente. Como é que nós vamos promover crescimento se o empresário vê que o ambiente é muito inóspito, ele é bastante difícil? Dados todos os números que foram colocados aqui. No meu setor isso é muito claro. O empresário da construção civil, ele só vai entrar, e o industrial também, né? Ele só vai entrar se aquilo for viável, senão ele não entra, ele fica quietinho. E ele vai para onde está todo o Brasil, para a informalidade. Nós sabemos que no meu setor é impressionante. A informalidade toma conta e anda solta, cavalgando pelo país afora. Nós, formalizados, temos todas essas barreiras financeiras, econômicas, trabalhistas, de infraestrutura, logística, e aí essa é a grande dificuldade. Então, inovar, nós queremos, mas tem as barreiras eu vou trazer burocráticas. Eu vou trazer um exemplo pequeno, mas talvez ele espelhe esse cenário da dificuldade de você se formalizar, do excesso de burocracia, enfim. Ontem a gente estava com contadores aqui, né, e discutindo um dado na avaliação dos contadores do SESCOM, né, do Sindicato das Empresas Contábeis em Santa Catarina. Florianópolis é a cidade onde se enfrenta a maior dificuldade para você abrir uma empresa. E aí foi citado o caso aqui na nossa região de um microempresário, né, de uma atividade humilde, enfim, uma pessoa que tinha uma empresa de lavação de carros. E aí esse cidadão queria formalizar a empresa dele. Estava na informalidade, ele queria formalizar. E como é uma atividade que utiliza recursos naturais, água, enfim, houve a obrigatoriedade imposta na legislação, enfim, de tantos critérios e documentos que ele precisava apresentar, reciclagem da água, alvará da Fátima, IBAMA, sei lá mais o que ele preferiu continuar na clandestinidade. Quer dizer, o Estado não é capaz de impedir que ele continue trabalhando, ele continua trabalhando na informalidade. Ele buscou a formalização, não conseguiu, pelo excesso de papelada, pela burocracia, e ele preferiu continuar na clandestinidade. Fazer uma brincadeira? Vai para a China, né? Exato. Para a China é mais fácil. Pois é. É mais fácil. Tem uma pesquisa feita, eu acho que pela Federação das Indústrias de São Paulo, que aponta que se a burocracia fosse menor, a renda média do brasileiro seria 20% maior. Em um outro caso, o Jorge fala em formalidade. E a fiscalização é sempre em cima das empresas formalizadas. Exatamente. E as informais... Aí acaba sendo predatório o sistema, né? Exatamente. E as mais organizadas. São as mais organizadas, as que estão... E realmente a empresa formalizada hoje ela tem relatórios, guias, documentos, nota fiscal eletrônica. É fácil fiscalizar, mas quem está na informalidade é pouco fiscalizado ou quase nada. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.